Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Celso von Randl, da divisão, Celso, ainda me perdi um pouco da divisão, que eu vou pedir para Divisão você. divisão de impactos, adaptação e vulnerabilidade. Perfeito, eu não consegui não mapear ainda a sigla para tão extenso. O tema do seminário é o potencial de aplicações de aprendizado de máquina na ciência do sistema terrestre. O Dr. Celso possui graduação em meteorologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências ambientais pela Wageningen University Research Center, na Holanda. Eu não vou passar o resumo, porque acho que a gente vai ver a apresentação completa, então agradeço novamente a disponibilidade do Celso e eu passo a sala para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui. Então, bom, agradeço. Muito obrigado pelo convite do Rafael. E aí, obrigado a todos os que estão interessados aí. Eu acho que é um tema super interessante, né? Foi muito legal eu pensar em como montar a apresentação, e é um tema super em alta, né? E muito interessante para pensar nas diferentes aplicações, explorar a interação entre essas técnicas de data science e a ciência do sistema terrestre. Então, foi muito legal preparar a apresentação, e eu espero que que traga boas reflexões também. Então, em primeiro lugar, aqui, essa é uma ilustração que eu acho muito legal de mostrar sobre por que a gente quer. Primeiro, falar da minha área, tá? Da área de ciências do sistema terrestre. Por que a gente quer entender o meio ambiente e o sistema terrestre como um todo, e o que é cada esfera do sistema terrestre. Então, essa imagem que a gente vê aí não é uma imagem real, é uma imagem manipulada da Enseada do Botafogo, no Rio de Janeiro, da paisagem, né? Do que seria a paisagem se não houvesse a ocupação humana. Se os europeus talvez não tivessem chegado no nosso continente há 500 anos, esse é um ambiente natural dessa paisagem. Na realidade, a imagem real é a seguinte: a paisagem que a gente vê, na real, é uma paisagem completamente modificada, completamente alterada, né? O ser humano agora faz parte desse sistema, e é um ente assim, extremamente influenciador, né? Extremamente importante. Então, então é interessante para a gente visualizar nessa imagem, né, nesses contrastes, o que seria um ambiente terrestre natural e o que é de fato, né? E a gente se perguntar como é que a gente consegue estudar isso, né? Como é que a gente desenvolve o conhecimento sobre isso? Como a gente pode lidar com isso no futuro? Como a gente entende essas interações aí? Então, a ciência do sistema terrestre, ela foi evoluindo, vem evoluindo, né, para estudar e modelar esses diferentes componentes, ou chamar de diferentes esferas, que são obviamente interligadas. E primeiro, então, não, primeiro essa imagem aí é uma ilustração de como que eram os modelos climáticos lá no início, né, dos anos 70, 80, que simulavam já, né, um sistema climático aí, né? Representava, deixa eu pegar aqui um laser. Então, né, nos modelos lá, eles representavam diferentes processos de troca entre o oceano e a atmosfera, né, de energia e água, e a superfície terrestre continental também. Então, simulava esses ciclos já de água e de energia que acontecem, né, no planeta. E lá no começo já tinha também, né, alguns elementos da biosfera, de como a vegetação da superfície terrestre afeta essa interação entre a superfície e a atmosfera.
Então, a gente tem, né? A gente pode dizer que a gente tem uma geosfera, que engloba, né, a hidrosfera e a atmosfera, e tem também uma biosfera aí que atua na física dessas trocas. Isso já nos anos 80 já estava já se estudando bastante isso e modelando, né, com sistema, com computadores já essas trocas. E aí, com o tempo, ao longo do tempo, isso foi se incorporando muitos mais processos, estudando mais a fundo, né, a biosfera, tanto terrestre quanto marinha, o efeito dos organismos vivos, dos ecossistemas, e como que esses ecossistemas influenciam os ciclos biogeoquímicos desse sistema, e principalmente na questão, por exemplo, do ciclo de carbono. Então, afeta, né, a produtividade, né, a absorção de carbono pela vegetação, atmosfera, pela vegetação da biosfera, ela absorve o carbono da atmosfera e também uma parte é emitida, e isso afeta o ciclo global de carbono, obviamente. E aí, nesses modelos, já começaram a incorporar esses processos também. E mais, né? E os modelos já dos anos 90 e 2000 começam a colocar representações também de alguns efeitos do ser humano, né? De desmatamento, de agricultura, como essa ilustração aqui. Então, a gente tem isso foi aumentando mais a complexidade da biosfera, do estudo da biosfera. E aí agora a gente tem a antroposfera, né? Que somos nós, os seres humanos que, que modificam intensamente o espaço, a paisagem. Então, são as cidades, que na imagem tem a imagem de São José dos Campos, os aspectos, né, modificações antrópicas da paisagem através da agricultura automatizada, por exemplo, são aspectos muito mais complexos de se representar nesses modelos, nesses estudos. Então, enquanto a gente fala da biosfera sendo os ecossistemas terrestres e aquela interação com a atmosfera e a geosfera, a antroposfera vai ser essa massa, esse sistema de materiais gerados pelo homem. E aí, enquanto a biosfera lá é um ciclo harmonioso, né, de ciclos biogeoquímicos, ele é super eficiente em reciclar os seus nutrientes. Já a antroposfera é altamente insustentável, né? À medida que a tecnologia humana foi se tornando mais evoluída, os impactos das atividades humanas foram aumentando, e cada vez mais a gente está, né, nesse momento que nós estamos agora numa grande aceleração das mudanças climáticas. A gente tem um aumento exponencial de emissões, eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade, vários outros impactos afetando, né, diretamente as outras esferas desse sistema terrestre. Então, bom, como é que a gente faz para simular tudo isso, né? Então, estudar esse sistema complexo, e aí acho que foi evoluindo essa ciência do sistema terrestre, que ela evoluiu lá desde no contexto lá da guerra, ela surgiu no contexto da Guerra Fria, assim, com o fortalecimento das ciências ambientais e de sistemas complexos, e agora tentar incluir mais diretamente a interação entre a dinâmica social, a dinâmica das dimensões humanas com a atmosfera, oceanos, superfície terrestre e tudo mais. Então, a ciência do sistema terrestre, ela estuda o sistema como um sistema único, complexo, né? Impulsionado pelas diversas interações entre diferentes componentes ali. E essas ferramentas aí de modelagem ou
de pensar esse sistema precisam também incorporar esses processos, diferentes processos de uso da terra, de uso dos recursos, decisões de consumo, decisões políticas, enfim. Então, assim, em resumo, a área do ciência do sistema terrestre, ela busca estudar de maneira integrada, né, as interações dos componentes do sistema natural e com sistemas dinâmicos sociais, e obviamente, um sistema complexo, com interações altamente não lineares, e eu acho que é um paraíso para os cientistas de computação aplicada que querem ajudar a resolver problemas complexos, assim, né? Então, isso que motivou, assim, a gente pensar, né? A gente precisa de muitas ferramentas que ajudem na análise de grandes quantidades de dados, na identificação de parâmetros e tendências. Então, análise de séries temporais, análise de espaços temporais, mineração de dados. Então, acho que é aí que entra muito essa forte potencial de interação entre a área de ciência de dados com essa área de ciência do sistema terrestre. Então, e aqui eu coloquei um disclaimer aqui, né, para falar que eu sou um cientista da área ambiental, né, sou meteorologista, que enveredou um pouco para essa área mais interdisciplinar de ciência do sistema terrestre, e estou tendo a oportunidade de ler diferentes assuntos de diferentes disciplinas, alguns papers e teses aí, então, né, e começou a aparecer lendo alguns papers sobre aplicações de machine learning na minha área de pesquisa, né? Então, mas não sou nenhum especialista, então, ocasionalmente eu posso dizer alguma coisa incorreta aqui, então, espero que vocês me perdoem. E aí, por isso, eu coloquei esse disclaimer aqui. Na verdade, eu me perguntando, coloquei aqui, do I even know these terms? Eu tenho, na verdade, eu compreendo exatamente esses termos, né? Talvez, será que eu entendo corretamente o que é machine learning? O que é esses termos? Supervisor, eu coloquei os termos aí, eu espero que alguns de vocês saibam do que está sendo falado aí, né? Mas eu não sei explicar todos os detalhes, não. Eu sei, vou falar um pouco sobre do que eu li, o que eu acho que eu acho que se aplica interessante aos problemas que a gente tem ambientais, né? Então, alguns desses aspectos técnicos aí eu nem sei bem o que significa. E a minha intenção aqui é mais se aproximar, até a gente se aproximar mais, sabe, de vocês da CAP, para possivelmente aí a gente pode fazer boas parcerias, eu acho, projetos, porque pelo que a gente tem visto, assim, né, e eu vou trazer aqui, tem muito potencial de produzir umas coisas bem interessantes, tá? Então, primeiro, falar um pouco sobre o que eu entendo, né, desse universo aí, de que eu entendo que tem, né, esses diferentes métodos, diferentes processos de fazer o aprendizado de máquina, que pode ser supervised ou unsupervised learning. Então, o supervised é o processo, acho que envolve, né, o treinamento de um algoritmo em um conjunto de dados que é rotulado, né, que a gente indica para o algoritmo as entradas e quais são as saídas correspondentes. Então, o algoritmo ele aprende a fazer um mapeamento dos dados de entrada para um dado de saída. E depois de treinado, então, ele pode ser usado para fazer uma previsão futura ou uma previsão de uma resposta para reproduzir essa saída em outras condições de entrada, por exemplo. E aí o unsupervised learning é um tipo de aprendizado que o algoritmo ele é usado para encontrar padrões ou estruturas nos dados sem ter a necessidade de ter um dado rotulado de saída, né?
O aprendizado, ele consiste em obter os padrões dos dados e identificar relacionamentos entre eles, por exemplo, sem ter uma orientação direta de saída, eu acho. Então, e aí, então, bom, tem exemplos aí, né, do aprendizado supervisionado, essas ferramentas de árvore de decisão, ou random forest, neural network, são alguns exemplos. E aí, os exemplos de métodos não supervisionados é esse de clustering, ou análise de componentes principais, e tem diferentes aplicações que podem usar esses algoritmos nas ciências ambientais. Então, vou trazer algumas aqui que eu acho que tem um grande potencial e a gente tem muito interesse poderiam ser muito assunto de pesquisas interessantes aí do pessoal da CAP e interação com o pessoal da área ambiental aqui. Então, primeiro uma área que eu trabalho muito, que é essas coletas de dados, né, em vários lugares, mas principalmente na Amazônia, a gente tem medidas que são dados de torres de fluxo em diferentes locais da Amazônia, mas que a ideia como você lembra que eu falei daquela coisa do aspecto de tentar entender a resposta entre a biosfera e a atmosfera, que é como é que a atmosfera influencia as trocas de carbono e água da vegetação. Então, tem técnicas para a gente tentar medir isso localmente, né? Essas fotos aí mostram algumas torres de dados que a gente constrói a torre, coloca uns sensores high-tech lá em cima da torre para ficar medindo quanto de carbono, fica contando todas as moléculas de carbono que estão passando para cima ou para baixo desse sensor, e aí vai contabilizando tudo e conta as trocas, quanto que a floresta está absorvendo de carbono, quanto ela está emitindo. E então essas imagens aqui estão mostrando esses pontos, são diferentes pontos que a gente tem uma dessas torres aí. Só que a Amazônia é uma região enorme e é super difícil fazer essas medições, é super difícil, né? Muito caro, é complexo, são regiões remotas, a área de floresta nativa, né? Você tem que só construir essas torres é um trabalho gigantesco e tem que ir frequentemente no local para coletar os dados. É um desafio enorme. Então isso causa, né? A gente não consegue amostrar toda a Amazônia, a gente consegue mostrar alguns pontos por alguns períodos de tempo. Então, o potencial de usar essas ferramentas de aprendizado de máquina com esses dados é muito grande. A gente conseguir com esses poucos dados, com esses poucos pontos, extrapolar esses dados para uma análise da região como um todo e para a variação temporal mais longa, é muito importante para a gente entender esses processos. Então, esse é um potencial uso e, na verdade, já está sendo usado nesse projeto global que chama FluxCon. Ele é um projeto que usa dados de uma rede que chama FluxNet, que é aquelas monte de torres que eu mostrei a foto atrás, é uma rede mundial dessas torres. E o projeto é para fazer justamente essa coisa de espaço spatialize, de aumentar, né, de transformar os dados de pontuais para um dado espacial no planeta inteiro. Então, usa, né, dados de entrada, dados globais, dados de meteorológicos, dados de satélite e esses dados de torre, e usando métodos de aprendizado de máquina
para produzir esses mapas globais. Então, aqui é um slide desse projeto aí falando sobre o tipo de dados de entrada que chegam, dados do FluxNet e dados de satélite que passam por um controle de qualidade, e aí usando, né, já técnicas de aprendizado de máquina, usam usam esses métodos de aprendizado de máquina para fazer validação e treinar os modelos para produzir no final os dados globais de meteorológicos, e não, dados globais de fluxos, e já preenchendo a superfície como um todo. Então, vejam, isso é uma aplicação importante que a gente pode usar, aprimorar na Amazônia, né? Que a gente tem algumas torres ali, que a gente, quanto mais dados, eu entendo que quanto mais dados a gente tem, melhor a gente informa essas técnicas de aprendizado de máquina. O objetivo de conseguir, através de dados pontuais, a gente pode, com essas técnicas, a gente pode ajudar a transformar esses dados em dados espaço-temporais e auxilia muito a compreensão dos processos. Outra aplicação que é muito óbvia e muito usada é no próprio preenchimento de falhas, né? Muitos desses, como eu falei, esses dados são muito difíceis de medir, é um desafio enorme, então sempre tem falhas nos dados, sempre tem períodos tem muitos problemas na coleta dos dados e na qualidade dos dados. A gente precisa, então, essas técnicas podem ajudar muito a fazer o preenchimento de falhas. Essa imagem aqui mostra já uma aplicaçãozinha, né? Tem alguns buracos aqui, uma série temporal de dados, de um ano de dados aqui, e aí tinha algumas falhas que isso foi se usando uma técnica de neural network ou algum modelinho mais simples, até dá para preencher, quer dizer, dá para fazer várias formas de preencher esses dados. Então, identificar qual que é os métodos mais adequados é ótimo para a gente produzir uma série de dados completa. Outra aplicação que a gente vê muito aí agora em relação à análise de clusters, que a gente tem também, né, alguns dados pontuais dessas torres, e a gente tem outros dados espaciais de satélite, as características por exemplo, da chuva espacialmente, como que a chuva se distribui espacialmente, como que o solo se distribui espacialmente, as espécies ou características da floresta como um todo, diferentes índices de vegetação que conseguem ser extraídos a partir de satélites. E aí a gente consegue, o ideal seria muito legal a gente ter um exercício de avaliar clusters na Amazônia para facilitar a interpretação de diferentes respostas, né? Então, isso eu acho que é uma área também que tenho visto diferentes papers fazendo diferentes espacializações, diferentes análises regionais da Amazônia, que são muitas vezes são subjetivas. Como é que a gente escolhe, qual que é o método por que a gente resolveu separar tal região, assim? Talvez é associado a uma variável, ao clima, a chuva anual, por exemplo. Tem uma região da Amazônia aqui que no oeste da Amazônia chove muito mais do que na região leste. Então, a floresta tem características um pouco diferentes aqui. Mas eu acho que usando essas ferramentas, né, de análise de clusters, com esse monte de dados diferentes, a gente consegue, talvez, extrair muito mais informações interessantes aí. Então, esse aqui é um exemplo que eles fizeram, esse pesquisador fez, primeiro, antes de analisar o processo que ele queria analisar, ele fez uma análise de separar diferentes regiões com base em algumas variáveis da chuva anual,
elevação, da topografia da região e do quantidade de carbono orgânico no solo. Então, mas a gente pode fazer muito mais, né? Pode fazer muitas análises desse tipo também. Então, aqui a gente pode, né? Esse slide aqui é para ilustrar que a gente pode juntar esse monte de dados diferentes e essas técnicas de cluster, de análise de cluster, que eu sei que tem diferentes técnicas aí para a gente produzir uma análise mais de clusters da região e facilita muito, pode informar diferentes pesquisas e auxiliar diferentes tipos de análise. Eu acho que é um potencial interessante isso. E outro potencial aplicação é, obviamente, em fazer previsões, né? Usar também essas técnicas de aprendizado de máquina para fazer previsões. Isso foi uma tese de doutorado que eu participei da banca de um aluno lá da COP no Rio, e ele fez análise de modelagem de alta resolução, modelagem meteorológica de alta resolução, para analisar estudos de ilha de calor no Rio de Janeiro. Então, aqui é o mapa do Rio de Janeiro, e ele simulava com esse modelo super complexo o clima urbano e para produzir, né, para entender o processo de formação de ilha de calor. E, ao mesmo tempo, ele fez também uma análise usando diferentes dados que ele organizou do mapa, diferentes drivers espaciais da região, e treinou com dados pontuais, dados medidos de meteorológicos, de estações meteorológicas na cidade, né, na área urbana e na área rural. Treinou com diferentes algoritmos para produzir esse que chama de statistical downscaling, fazer uma simulação, uma previsão de mais alta frequência, de mais alta resolução na região. E aí ele obteve, né, esse statistical downscaling, os métodos produziram resultados muito similares, muito próximos da mesma qualidade dos dados do modelo de alta resolução, mas o tempo de processamento é até 100 vezes mais rápido. Então, obviamente, é uma aplicação super importante para melhorar a eficiência, né? E muitas vezes, se você treina essa técnica para fazer, por exemplo, fazer uma combinado, né, entre uma técnica de aprendizado de máquina e a modelagem de mais alta resolução, isso ajuda muito a aliviar, né, o poder computacional que você precisa do modelo de alta resolução, e você consegue o resultado muito similar e consegue investigar muito mais questões, muito mais coisas aí. E aí, uma outra também aplicação que a gente usa quer dizer, que a gente vê muito nessas análises essa questão de modelagem de uso da terra, de mudança e de uso e cobertura da terra. Então, são muitos desses modelos de mudança de uso da terra usam basicamente um monte de bases de dados espaciais, os drivers, né? Então, a coleta de dados é muito importante, né? Precisa ser abrangente para ter esses modelos de uso da terra, e muitos diferentes tipos de dados são necessários para capturar as interações, né, desses sistemas, entre o sistema humano e o sistema natural, né? E aí, mas o que muitas vezes o que se faz ter esses diferentes mapas e fazem múltiplas regressões dos dados desses drivers com o mapa de uso da Terra,
para extrapolar, para usar essas mesmas regressões para projetar as mudanças de uso da Terra no futuro. E aí entra essa fase de treinar e de fazer previsão futura, entra muito facilmente diferentes técnicas de aprendizado de máquina. Então, isso não é muito usado, não é muito usado, mas está começando, né? Eu tenho visto isso começar a ser usado, essas diferentes técnicas de machine learning e deep learning para produzir, né, o mapeamento de uso da Terra. É claro que todas essas técnicas têm desafios, limitações, e muitas vezes obviamente depende muito do tipo de dado que você tem, se você tiver dados bons que representam bem o processo, representam bem a dinâmica do que acontece ali, então praticamente qualquer modelo que você usa, você consegue treinar, consegue capturar bem esse efeito, mas se você não tem muitos dados, então você consegue compensar com diferentes técnicas, então dá para produzir muita pesquisa e muito rico nisso. Bom, deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Para não vou me estender, para não estender muito, eu fiz também uma coisa que eu fiquei curioso no âmbito do ChatGPT, eu entrei, eu tenho uma ferramenta que eu vi que chama Slides GPT, que você coloca lá um tema e ele cria slides para você. Então, por curiosidade, eu fiz isso, né? Eu coloquei esse tema. Produz para mim alguns slides sobre potential applications of artificial intelligence in Nerve System Science. Isso aqui que eu vou mostrar agora são os slides que a ferramenta produziu eu não tive nenhuma interação com elas. Então, é muito bacana, né? Ele junto, como que esse negócio tá evoluindo, tá criando. Então, ó, primeiro ele gera esse slide falando que esse conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial e o sistema pode gerar incorrect or misleading information na verdade, eu também posso ter gerado isso lá para trás. Então, aquele disclaimer lá estava lá, né? Aí ele tem um disclaimer dele aqui também. Ok, então agora os slides que ele foi montando, ele colocou, né, potenciais de aplicações aí com inteligência artificial. Então, modelagem climática, que pode ajudar, né, a analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e tendências. Previsão de tempo, também, né? São slides meio genéricos, assim, né? Falando sobre diferentes aplicações e não entra muito específico, mas é muito bacana que o algoritmo produziu sozinho, né, essas coisas, né? Produz uma análise a partir de uma base de dados que ele foi treinado ali, diferentes aplicações que ele pode usar a inteligência artificial. Então, olha lá, agricultura, essas técnicas podem ajudar a monitorar a agricultura, identificar potenciais problemas, previsão de safra, oceanografia, muito bacana, né? Natural Resource Management, monitorar o desmatamento, conservação, poluição, sei lá. Obviamente, todas essas ferramentas a gente passa por a gente ter os dados, né? Já identificar o processo que você quer reproduzir e usar a técnica que faça isso, né? Treina os dados e aí você reproduz determinada coisa. Então, vou passar aqui rapidamente. E aí, conclusões, Key Insights. A inteligência artificial tem potencial de revolucionar Earth System Sciences,
by improving data analysis and prediction capabilities. E aí, os usos específicos podem ser, né, vários usos que ele citou lá, modelagem climática, previsão, agricultura, oceanografia, e tudo mais. Uma coisa sobre ethical considerations e potential biases precisa ser considerados, isso é bem interessante também. Então, bom, eu não vou me estender muito, eu vou parar por aqui. Essas são algumas dessas questões, né? Dessas diferentes aplicações que a gente vê, e aí esse último slide aí era para falar um pouco sobre por que a gente pode trazer de volta para as questões de sustentabilidade, mas eu não vou me estender aqui não, já gastei bastante tempo. Então eu vou parar aqui a apresentação e abrir para uma discussão, para quem quiser. Muito obrigado, Celso. Eu gostei do toque de colocar os slides GPT, porque nesse momento, eu estou no time vermelho, que o pessoal chama, criticando tudo que tem GPT no meio. Mas depois eu conto a história. Isso aí você passou no crivo mínimo. Eu queria Que bom. abrir para perguntas do pessoal que está assistindo. Vocês podem fazer no chat, ou vocês podem abrir o microfone e câmera e fazer diretamente para o Celso. Para começar a esquentar, vou fazer uma pergunta de computeiro iniciante na ideia. Você mostrou aquelas imagens dos modelos lá no começo, como é que era o modelo antigamente, porque as pessoas consideravam como sendo componentes do modelo. Depois você mostrou que a coisa foi evoluindo. Depois mostrou uma terceira figura que já respondeu a pergunta. A minha dúvida, como cientista da computação, que eu fico acabo pensando em armazenamento, processamento, limites computacionais, até que ponto que a gente modela? A gente tá limitado ainda, né? A gente tem muitas das coisas que a gente quer fazer, a gente não consegue ainda por conta da limitação computacional, né? Então a gente pode se ver aquelas monte de interações de diferentes caixas ali, podem acontecer em diferentes escalas espaciais e temporais. Então, cada vez que você aumenta a resolução de um modelo ali, você precisa aumentar exponencialmente a necessidade de computação, né? Uhum. Então, até que ponto? A gente, por enquanto, a gente ainda está na frente, assim, a gente quer mais potencial computacional para simular mais coisas, assim, a gente não consegue simular, né, nesses modelos climáticos, esses modelos de mudanças climáticas do IPCC, eles simulam o planeta como um todo e, né, um domínio temporal de um século ou de mais do que um século, e precisa de um supercomputador e não consegue simular numa resolução menor do que, sei lá, 1 quilômetro, assim, acho que não consegue 1 quilômetro, tem que ser 10, 50 quilômetros de grade para conseguir fazer essa simulação no supercomputador ainda. Então, a gente está bastante limitado. Aí, esses modelos mais de alta resolução só conseguem fazer uma coisa regional, né? E no caso dos dados que são usados para esses modelos, por exemplo, que tem uma figura lá que eu achei impressionante. Eu já tinha pensado em coisas que poderiam afetar eventualmente. Isso mostrou lá, tinha que mostrar um vulcão. A erupção vulcânica causa um efeito cascata interessante. Não é da minha área, mas eu li um pouco sobre isso. E aí eu comecei a lembrar, por exemplo, coisas que têm uma escala de tempo bem diferente e uma certa imprevisibilidade. Por exemplo, situação econômica de um país pode levar ao aumento de desmatamento ou a diminuição do gado ou a coisas que eu entendo que é um efeito cascata, né? Você não tem uma ideia clara do que vai acontecer quando você mexe um componente desse com os outros. Isso é possível modelar? Isso é factível? Ou a limitação é computacional? Por exemplo, economia. Só para jogar uma coisa simples, mudanças econômicas potenciais. Uhum.
Então, eu não tenho muito conhecimento de como os modelos econômicos trabalham, né? Que nível de detalhe que eles têm. O que a gente usa na nossa modelagem de mudança de uso da terra, por exemplo, a economia ela entra através de um fator específico de demanda por terra. Uhum. Então, por exemplo, a gente sabe a economia global, a gente tem que colocar, né? A gente não sabe exatamente o que vai fazer isso, mas a entrada do modelo vai ser quanto de área agrícola precisa a gente precisa deixar para o modelo. Então, o modelo ele vai treinar, né? Ele precisa colocar uma área de tantos hectares no país inteiro, porque isso é uma demanda econômica e é um fator muito forte isso a gente assume que, como a economia vai ser um fator muito forte, a sociedade o mercado vai produzir esse negócio, né? Então, as pessoas vão acabar comprando terra e produzindo agricultura naquele espaço por conta de responder à economia. Então, Mas é é uma entrada externa, né? Que a gente coloca num modelo específico ali. complexo. Mas é uma coisa É, tipo um Arif, então, uma simulação, que você vai fazer uma simulação de um modelo, você coloca como uma variável de entradas que vai acontecer isso, mas não tem como medir isso com todos os detalhes também, né? Muito, muito complexo. não. Aí acho que aí é o campo da outro grupo de outra área de pesquisa, de pensar como é que a economia realmente demanda a terra, sei lá, de alguma Perfeito, região. perfeito. Bom, queria abrir então para perguntas. Quem quiser já pode levantar a mão. O Luan está com a mão levantada. Luan, vai em frente, por favor. Olá, Celso, você consegue me ouvir? Eu consigo, sim. Só entrando um pouco nessa discussão que vocês estavam tendo antes de fazer a pergunta, talvez uma sugestão seria tentar modelar, por exemplo, com 10 anos de dado, o que vai acontecer no 11º, mas com anos anteriores, porque a gente tem muito dado econômico, tem muito dado também de meteorologia, de meio ambiente, para quem sabe Uhum. depois fazer uma previsão posterior, né? Não sei, só É, trazendo uma ideia. Bom, eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade, porque a gente meio que está chegando no ponto de inflexão de retorno de um apocalipse ambiental, né, por conta das mudanças climáticas. Eu queria saber se existe nessas simulações que vocês fazem alguma previsão do que é que pode acontecer se essa curva, por exemplo, não baixar com a Amazônia ou com os outros biomas brasileiros, se vocês têm alguma expectativa, alguma simulação. bom, o que a gente faz muitas dessas análises são análises de cenários. Então, os modelos, eles simulam diferentes cenários futuros, né? Então, a gente é, tem diferentes formas de analisar cenários também, mas eu uso muito essas ferramentas, esses modelos, para simular diferentes cenários futuros. Então, quando você vê essas projeções aí de mudanças climáticas, principalmente, muitas vezes eles são feitas diferentes cenários, não é um cenário só, né? Então, diferentes cenários de, de mudar a filosofia para uma filosofia mais sustentável, mudar o comportamento humano para realmente controlar os recursos, de desenvolvimento sustentável, e aí simula o que acontece com o clima. Na verdade, geralmente a gente consegue ver que o clima fica controlado, assim, não aumenta tanto. E outro cenário é de que você continuar explorando os recursos de maneira insustentável, e aí o modelo simula uma situação péssima e uma situação de aumento de impactos, e aí não só isso, né? Esse é o modelo climático mostra isso, e aí os outros modelos, outras comunidades da ciência estudam o que esse clima afeta na biodiversidade, na, na, no, no, na sociedade como um todo. Então, enfim, a gente tem diferentes eu acho que essa comunidade
estudos climáticos tá bastante avançada no conhecimento dos impactos, no conhecimento de como pode ser os climas futuros de diferentes cenários e está entrando em informar também possíveis ferramentas para controlar isso. Porque junto com a comunidade do IPCC, a comunidade de ciência climática, tem a comunidade de ciências econômicas, ciências sociais, que mostram que tem muitas soluções que são possíveis, que são economicamente interessantes para reduzir as emissões, para evitar esse colapso que você está falando, sabe? Então, assim, a ciência está fazendo um papel dela de informar o caminho, qual que é o melhor caminho. Agora, resta o resto da sociedade seguir essas informações, né? Só aproveitar que eu estou com o microfone aqui na mão, vocês fazem essas modelagens, é uma pergunta mais de computação agora, né? Vocês fazem essas modelagens em qual linguagem, qual plataforma? Quais são as ferramentas computacionais que vocês usam? Olha, você está falando a modelagem de modelos, esses modelos computacionais assim do clima são geralmente linguagens mais, acho que mais como é que fala, mais básicas, assim, Fortran, sei lá, deve ser, o que eu conheço, o que eu sei é muito modelos que tem Fortran, que rodam nesses supercomputadores. E as outras análises que a gente vê de ferramentas de machine learning, aí essas ferramentas que estão disponíveis aí no Python, ou, né, que aí é análise específica, né, de leitura de dados, de análise. Não estou falando processamento de modelos né? climáticos, não. Não. Tá bom, obrigado. Não. Obrigado. Jonas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu tenho um eco na sala. Tem alguém ligado, um outro som aí. A gente está na mesma sala. Obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Achei muito interessante. Eu tenho uma pergunta que talvez vá divergir um pouco, mas é porque eu sou matemático, eu trabalho com isso, e eu achei muito interessante, assim. Quando o senhor mostrou aquela foto do mapa e daquelas torres que vocês têm instaladas, aquela figura, eu achei muito interessante. E eu tenho uma questão. Esses dados, vocês já fizeram algum estudo, por exemplo, com aqueles dados e com aquelas torres em rede, modelando esses dados em rede, estudando a coerência desses dados, estudando a sincronização desses dados e tudo mais? Não, isso é interessante. Eu acho que eu nunca vi nenhum estudo desse tipo, assim. Você tá falando sobre você, com base no diferente, se eu juntar diferentes pontos e aí analisar a rede entre eles, é isso? Exatamente. Nossa, Eu coincidentemente eu estava com a simulação aqui. Só me permite compartilhar a tela só para mostrar a figura do que eu tô. Eu tenho eu tô com a figura aberta aqui que eu estava fazendo uma simulação, mas. Aí Rafael, você puder liberar. Jonas, você não consegue ele? Ele não está autorizado, Jonas? Tô não. Mas enfim, mas de todo modo é porque eu trabalho com isso, assim, já continuando a pergunta para não ficar no void, né? Eu trabalho com isso, por exemplo, eu já trabalhei com isso com neurônios, né? E a modelagem é análoga, porque a gente vai ter ali um objeto, então serão as torres, a gente tem a dinâmica, que no caso serão as séries temporais. O senhor falou que essas séries temporais elas são por períodos, mas tudo bem, a gente pega esses períodos, por exemplo,
E eu estou falando no caso do neurônio, né? Mas algo pode ser feito por essas torres aí também, porque é muito interessante. Porque isso até é uma... Enfim, é uma das coisas que eu tenho em mente, né, para o meu trabalho. Como eu fui pego agora de surpresa, eu não sei o que eu posso falar que eu não posso. Mas, enfim, dá para fazer isso. Porque Estava gravando. a gente pode... tá gravado, né? Vê o que você vai falar. Não, então... Mas a ideia de sincronizar, de estudar a dinâmica dessas torres, né? Porque a gente tem essas torres na Amazônia, então o que eu tenho em mente é que a gente poderia ver como é que uma área interage com a outra, né? Ou seja, então a gente poderia delimitar geograficamente, tal torre vai, eu não sei qual é o raio, né, das torres, mas aí cada torre seria uma região e aí dá para analisar a interação, né, a correlação dessas regiões e tudo mais. Não, excelente. O que acontece, assim, tem alguns pontos, assim, essas torres, aquele mapa que eu mostrei é o mapa da Amazônia como um todo. Então, às vezes você acha que é próximo, mas é um negócio que é 1.000 quilômetros de Não tem distância. problema. Não, então, mas aí o lance é o seguinte, então a gente tem, quer dizer, tem um ponto de torre num lugar e outro ponto de outra torre e tem uma floresta no meio. Eu nunca vi esse estudo é bem interessante, a gente pode, é legal explorar essas ideias, como eu falei, né, tem um monte de potenciais aplicações que eu acho que ninguém nunca pensou, assim. Essa que eu falei sobre usar os dados, usar esses dados e outros dados espaciais para a gente fazer clusters, é interessante para a gente porque é muito difícil amostrar essa região, uma região enorme. Então, se a gente tem informação de que tem, se a gente tem, a gente consegue representar bem determinado fenômeno através de clusters, a gente consegue coletar amostras muito mais orientadas. Falar, eu vou mostrar essa região aqui, eu quero esse cluster, esse tipo de dinâmica. É muito mais, isso é uma informação super útil para a gente ter, né? E não somente ter uma coisa meio aleatória na verdade, bom, essas torres é muito difícil fazer essas medidas, então a logística é super importante fator. A gente só consegue fazer medidas onde tiver uma instituição próxima, tem que ter uma cidade próxima para conseguir fazer a situação, né? Fazer a medida. Lá no meio da Amazônia, no meio de uma aldeia ali, não é possível a gente fazer ainda. Então, enfim, esse tipo de ferramentas eu acho que ajuda a superar essas limitações que a gente tem logísticas aí, né? Então, assim, é um potencial enorme. Obrigado, professor. Legal. Pessoal, mais perguntas? Eu tive uma resposta rápida aqui do Rodrigo, dessas análises, falando que a análise que considera modelo econômico tem modelos de avaliação integrado. Isso é para a gente ter uma ideia de quão complicado a coisa pode ficar. Pessoal, mais perguntas? Oi, desculpa. Não, esses modelos de avaliação integrada também são que fazem, né? Por exemplo, aquela questão que a gente falou, como é que a gente transforma a informação como que a economia precisa de uso da terra, demanda terra. Então, é um modelinho, é uma representação meio complexa, mas assim, é um modelo simplificado de uma interação muito complexa, na verdade. Mas tentar integrar tudo ali, né, na dinâmica da sociedade. Obrigado. Lucas, você pode falar diretamente? Opa, obrigado. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Sim. Celso, uma curiosidade, pensando até em relação aos dados da torre, por exemplo, os dados da torre K67, por exemplo, tá? E pensando assim, em trabalhar com dados com resolução diária e dada a disponibilidade dos dados, que não é uma série muito grande de dados, né?
você acha que valeria a pena tentar aplicar técnicas de geração de dados sintéticos para aplicar, né, nesse sentido e tentar, a partir disso, aplicar modelos como redes neurais para tentar ter um modelo mais preciso, ou você acha que é muito arriscado? Peraí, você está me perguntando se eu acho que vale a pena gerar dados sintéticos? Isso. A partir Computação de dos alguma dados. coisa. Cara, essa pergunta aí eu volto para você. Você acha que vale a pena? Eu não sei. Você que é da área, porque você que vai me dizer se o que isso implica no seu na sua análise, sabe? Não sei dizer. Eu te digo que para fazer essas modelagens que a gente faz de modelos climáticos, como eu falei, tem muitos gaps, né, muitas falhas nos dados. Aí, para a gente rodar um modelo climático, a gente precisa, não pode ter falha no meio dos dados ali. Então, a gente tem que gerar muitos dados sintéticos ali no meio, de alguma forma. Ou aquele preenchimento de falhas, preenchimento de lacunas, usando alguma técnica de aprendizado de máquina, ou simplesmente uma regressão simples ali de uma variável. Você precisa, não pode ter um buraco no meio, em alguns casos, né? Então, muitas vezes a gente usa muitos dados sintéticos, sim, mas depende muito do tipo de análise que você vai fazer. Você tem que estar ciente, né, que é um dado sintético, não é o real. Então, no final, quando você for interpretar os seus dados, você tem que tomar muito cuidado para não estar interpretando uma coisa artificial, né? Aí talvez entrando na filosofia já do chat GPT, né, Rafael? Esses caras, esse negócio de a gente usar essa aprendizagem, essa inteligência artificial que gera uma linguagem só, ele produz um monte de baboseira lá e as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que vai interpretar ali. Esse é o maior risco de hoje. Mas vamos lá, Lucas. Obrigado. E aproveitando, em relação a isso, né, ainda nesse tópico, assim, no caso, por exemplo, tem uma diferença também em você, por exemplo, em relação a dados faltantes, você preencher ali uma lacuna de uma semana ou de alguns dias, para uma lacuna de 1 mês, 2 meses, ou talvez até mais, né? Verdade. No seu caso, você já teve que lidar com isso em algum momento durante sua pesquisa, durante seu trabalho? E se sim, né, como lidar com isso, né? Quais cuidados você tem com isso? Isso é um problema nesse caso, né? Nesse preenchimento de falhas que a gente faz, a gente consegue, até certo ponto, preencher falhas grandes, mas chega um momento que você não consegue mais, né? Aí o nível de dados artificiais é muito grande, a quantidade é muito grande e a gente não consegue mais responder qualquer pergunta ali. Então, muitas vezes muitas das análises que eu tento fazer com essas torres para entender a resposta da floresta às condições, eu uso o máximo de dados, somente dados observados, realmente. E a coisa de usar dados sintéticos, de preencher falhas, é mais para preencher lacunas pequenas, para conseguir produzir uma simulação mais longa, mas mesmo assim a gente tem que estar ciente de que em alguns horários ali, em alguns momentos que for dado sintético, aquele modelo também não representa a realidade, né? Representa uma resposta dele mesmo, assim, né? Eu acho que então é preciso ter muito conhecimento dos dados mesmo, né? Para não ter aquela para você não interpretar dados erroneamente, eu acho. Esse é o grande lance. Mas isso, de qualquer forma, então nisso assim é muito importante a gente ter diferentes técnicas, diferentes ferramentas para de algum até certo ponto de conseguir aprimorar a nossa série de dados, para a gente consegue, né, até certo ponto usar essas ferramentas para preencher lacunas, para extrapolar, para fazer previsões
e aí a partir de um certo momento não dá mais. Mas é um desafio, é difícil a gente achar esse momento, achar essa limitação. Acho que cada pessoa tem a seu nível de aceitação. Quanto que você aceita de arbitrariedade e o quanto que você não aceita mais. Falar, não, isso não, desse ponto aqui já virou antiético a minha pesquisa, já não quero mais. Obrigado. Mas é um desafio, cara. Esse é alguns dos desafios que a gente tem. Obrigado, Lucas. Pessoal, mais alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone e fazer no chat. Bom, se tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço, Celso. Lembrando aos alunos da CAP, em especial, os convidados também, fiquei satisfeito de ver que tem um bocado de gente do CST. A gente está querendo aprofundar esse contato que a gente deveria ter no INPE mais naturalmente. O INPE é uma instituição geograficamente pequena. A gente anda um pouquinho, está no prédio de outro, pessoas com problemas que são interessantes para a computação aplicada, que eu costumo falar que não faltam problemas no INPE, e alguns dos quais a gente pode até tentar resolver. Então, a ideia é que a gente converse cada vez mais com os nossos colegas das outras áreas, identificando essas parcerias, porque o nosso curso, afinal, ele é computação aplicada. A gente tem que resolver problemas com isso. E também abre hipóteses que são bem interessantes. Então, eu agradeço novamente, Celso, por ter participado também nesse esforço. Fico à disposição para qualquer aluno do CST que queira conversar também, ter ideias. Eventualmente, a gente vai tentar organizar seminários conjuntos, aumentar essa aproximação, que é o meu objetivo principal nos seminários. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos e posso encerrar, Celso? Tá, para mim tá ótimo. Ok, então. Também agradeço. E aí, qualquer coisa, pessoal, também estou à disposição, por favor, vamos manter contato. A gente está no mesmo lugar aqui, estamos juntos. Ok. Obrigado a todos e até a semana que vem, no próximo seminário. Obrigado. Um abraço.